Guerra em Israel. Como entender este conflito de modo histórico, teológico e profético? Profecias que foram dadas por Jesus aos judeus. Nós vamos encontrar esse texto no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por eles. Então nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes que o Senhor Jesus falou que iria acontecer em Jerusalém, na nação de Israel. Primeiramente, eles seriam mortos a fio de espada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele invade Jerusalém, destruindo o templo, a cidade, e toda a nação sofreu com perseguições, com mortes e com muito sangue que foi derramado. A segunda profecia, sempre no mesmo versículo, que diz o seguinte: e seriam levados cativos por todas as nações da terra. Isso acontece no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele vai entrar e ele vai destruir a cidade, levando os judeus que ficaram vivos dispersos pelas nações da terra. Eles foram levados como escravos. E em terceiro lugar, Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Quando nós vamos para os livros, nós podemos descobrir através da história da humanidade que o general Tito, ele de fato entrou na cidade no ano 70 depois de Cristo. E no ano 73 depois de Cristo, houve a última revolta judaica na Massada. E estes judeus que estavam ali fazendo uma revolta, tentando se levantar contra o Império Romano e não aceitando as suas ordens, eles tentaram lutar, mas infelizmente eles acabaram morrendo na Massada, este que é um local símbolo, né, para Israel e para o mundo hoje, como um grande lugar onde aconteceram esses fatos históricos, onde coisas horríveis aconteceram. Pastor Joamar, nos explique como entender essas guerras que estão acontecendo entre Israel e o Hamas, entre o Hezbollah, estas nações que estão se levantando contra Israel, e o clima está muito difícil, muito complicado. Bom, para que você entenda de fato o que está acontecendo hoje, você precisa ir na história e entender o que aconteceu no passado para que você hoje consiga entender como esse local, até os dias de hoje, ele é um local onde existe um clima de guerra, onde existe uma grande tensão localizada. Essa que então era a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que foi dada por Deus a Israel. Essa terra, que até então se chamava Canaã, foi mudada para Palestina. Isso para tentar apagar a história de Israel naquela nação, naquele lugar, naquele território. Bom, eu vou entregar para você agora dados, informações importantes, são fatos históricos. Quero dar para você aqui algumas datas de eventos importantes e de nações que dominaram Israel. Se você conseguir entender os fatos históricos, você vai conseguir chegar até os nossos dias. Vamos lá. Desde que o Império Romano ele entrou em Israel e destruindo a cidade, o templo, e levando disperso todos os moradores, o que aconteceu? Esta cidade ela ficou sem moradores, ficou sem muros, ficou sem templo e ficou uma nação praticamente abandonada. Foi então que no ano de 313 até 636 ficou sob domínio bizantino. E em 639 até 1099 ficou sob domínio árabe. De 1099 a 1291 ficou sob domínio cruzado. De 1291 a 1516 ficou sob domínio mameluco. De 1517 a 1917 ficou sob domínio otomano. Em 1897 surgiu, houve o primeiro movimento sionista para a criação de um Estado de Israel. Em 1909 surgiu e foi fundada a Organização Sionista na Suíça. E em 1917 os britânicos vencem os otomanos e apoiam a criação de um lar judaico para os judeus na Palestina. E de 1918 a 1940 ficou sob domínio britânico. Então nós precisamos entender que foi justamente nesse período em que houve também a Segunda Guerra Mundial, que iniciou no ano de 1939 até o ano de 1945, onde nós sabemos que milhões de pessoas morreram em toda a Europa e também em outras nações próximas à Europa, e somente judeus foram mais de 6 milhões de judeus que morreram. E após esse grande massacre que houve dos judeus na Europa, então as nações se organizaram e decidiram dar um lar para Israel
para esta nação que tinha sofrido tanto no período da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1947, a ONU decidiu estabelecer um Estado árabe-judeu na Palestina, isso no ano de 1948. A Palestina agora estava dividida em duas, um Estado judeu e um Estado palestino. Como você pode imaginar, a Palestina não aceitou isso bem e nem tampouco as nações que estavam próximas da Palestina. E foi nesse período que iniciou, então, grandes batalhas, grandes guerras para tentar reconquistar novamente a Palestina. Ou seja, eu não vou poder citar aqui todas as guerras, mas eu vou citar somente algumas guerras para que você possa entender e possa também chegar até os nossos dias e ter uma compreensão melhor do que está acontecendo nos nossos dias. A primeira guerra que houve foi na própria independência de Israel, ou seja, 24 horas após proclamar o Estado de Israel, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque, eles se levantaram contra Israel. O Líbano também estava junto nessa batalha de reconquistar novamente o território palestino. Israel sem exército, sem muitas forças de defesa. Israel, de forma milagrosa, consegue aquilo que praticamente seria impossível que acontecesse. Aqui nós entendemos que houve uma ação divina. Existem muitos milagres que aconteceram nesse período, inclusive contados pelos soldados que estavam guerreando nesse período, onde eles dizem que foram vistos anjos que guerreavam a favor de Israel. E de forma extraordinária, Israel, após 15 duros meses de guerra, conseguiu vencer estas nações vizinhas. E pela graça do Senhor, eles conseguiram então vencer a guerra e ainda conquistar outros territórios além daquele território da Palestina, o qual a ONU tinha entregado nas mãos deles. Houve também uma segunda guerra no ano de 1967, que foi conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Israel foi atacado pelo Egito, apoiado pela Jordânia e Síria, e foram derrotados novamente de forma extraordinária. A terceira guerra que eu gostaria de mencionar aqui, ela aconteceu no ano de 1973, famosa guerra do Yom Kippur, dia do perdão. Em dia de festa, o Egito e a Síria atacaram de surpresa, e em 3 semanas Israel consegue repelir estes tanques que tinham aparecido de forma rápida, e eles estavam despreparados, não aguardavam, visto que eles estavam em um dia que para eles é muito importante. Somente para você ter uma noção, Israel nesse período possuía 180 tanques de guerra, para enfrentar mais de 1.400 tanques sírios que estavam vindo para atacar Israel de forma surpresa. Haviam somente 500 soldados israelitas para enfrentar 80 mil soldados egípcios. Israel nesse momento, então, ele recruta os seus reservistas, mobiliza então o seu exército, de forma extraordinária consegue fazer retroceder os seus adversários, penetrando então agora em um território inimigo, e se não fosse a ONU intervir, Israel teria dominado uma grande parte das nações em torno de Israel. E nesse período todo o Egito praticamente teria sido dominado pela nação de Israel. E após passarem 50 anos, novamente Israel vem atacado pelo Hamas. Esse que é um grupo terrorista e extremista islâmico. Para você que chegou até essa parte do vídeo, antes de dar continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado e abençoado com todos os conteúdos novos e interessantes que aqui todas as semanas eu tenho feito. E antes de continuar dando as informações aqui nesse vídeo, eu gostaria de perguntar se você tem orado pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, pela paz das nações da terra. Profecia dada por Jesus aos judeus em Lucas capítulo 21, versículo 24. Jesus falou 3 coisas nesse versículo. Primeiro, que os judeus seriam mortos a fio de espada, isso já aconteceu no ano 70. Que eles seriam levados cativos por todas as nações, isso também aconteceu no ano 70. E em terceiro lugar, isso seria até que o tempo dos gentios se completassem. E existem profecias tanto no Antigo quanto no Novo Testamento dizendo que Israel seria realmente disperso pelas nações, mas que no final dos tempos eles voltariam para lá. E nós entendemos que essa profecia ela está relacionada ao tempo da graça, ao tempo dos gentios, ou seja, o nosso tempo. É o tempo que o Senhor deu para que as nações se arrependam e voltem para Jesus.
e venham para o Senhor, se aproximem de Deus e abandonem o pecado. Esse é o tempo da graça, esse é o tempo do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Israel se tornaria novamente uma nação nos últimos dias. Olha só o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 66 e versículo 8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz um povo em um instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Então, para que se cumprissem os eventos escatológicos relacionados ao fim dos tempos, somente lembrando, repetindo o que eu já falei, foi no ano de 1917 que os britânicos venceram os otomanos e apoiaram a criação de um lar judaico para os judeus na Palestina. Ou seja, de 1918 a 1948, quem dominava Israel e o território da Palestina eram os britânicos. E os britânicos que dominavam aquele território é que apoiaram o Estado judaico. Ou seja, o Estado de Israel ele não foi roubado, como muitos estão dizendo. Na verdade, quem dominava a Palestina nesse período eram os britânicos. E foram os próprios britânicos que apoiaram a criação desse Estado judaico. Isso através da grande organização da ONU. Ou seja, nós podemos então concluir dizendo que Israel não roubou as terras da Palestina. Muito pelo contrário, Israel ganhou dos britânicos e apoiados pela ONU. Ou seja, acusar Israel de ter roubado a Palestina é no mínimo uma desinformação, é não conhecer a história, é não conhecer os fatos históricos e os acontecimentos que houveram até que o Estado judaico fosse criado. E no ano de 1947, a ONU propõe o estabelecimento desse Estado judaico-árabe e judeu na Palestina em 1948 e apoiado pelos britânicos. E a Bíblia, o que ela nos ensina, pastor Joel? A Bíblia nos ensina a orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Salmos 122, versículos 6 a 8. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz entre ti. Deixa eu fazer uma pergunta após ler esse versículo. Você tem orado pela paz em Israel, em Jerusalém? Coloca aqui embaixo nos comentários, pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou fazendo a minha parte, que é orar para que haja paz em Israel, em Jerusalém. Bom, para você que chegou até aqui, coloque nos comentários o que você achou do vídeo. Você já conhecia essas informações? Coloca aqui embaixo no vídeo. Eu quero ter o prazer de ler. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra.